No final da Segunda Guerra Mundial, muitos países encontravam-se arrasados. Porém, como os Estados Unidos se encontravam longe do combate, não sofreu ataques ou bombardeios. E com isso se encontrava num momento de grande prosperidade na área tecnológica e por seu poderio bélico. A União Soviética sofreu bastante, no entanto, também saiu vitoriosa da Segunda Guerra. Conseguiu anexar vários territórios e desenvolver a tecnologia para a fabricação de armas nucleares. Então, com ideologias diferentes, sendo o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o socialismo liderado pela Rússia, passaram a ser reconhecidos como superpotências, surgindo diversas divergências entre os dois. Assim, as duas sentiram a sua hegemonia ameaçada. Com isso, essas superpotências criaram planos para desenvolver economicamente os países membros. No final da década de 1940, os Estados Unidos colocaram em prática o Plano Marshall, oferecendo ajuda econômica para reconstruir os países capitalistas afetados pela Segunda Guerra Mundial. Já o Comecon foi criado pela URSS em 1949, com o objetivo de garantir auxílio mútuo entre os países socialistas. Mas a Guerra Fria foi uma luta ideológica, pois se houvesse um combate direto, isso resultaria numa catástrofe planetária. Com isso, passaram a incitar diversos conflitos armados regionais, como forma de recrutar um maior número de nações aliadas aos seus respectivos blocos. Alguns acontecimentos fizeram com que a tensão aumentasse durante a Guerra Fria, como a consolidação de alianças militares. A OTAN é a mais importante organização militar de defesa mútua criada pelos países capitalistas do Atlântico Norte. Sua criação é explicada pelo temor da Europa Ocidental de sofrer um ataque da URSS, o que nunca ocorreu. O Pacto de Varsóvia é a mais importante organização militar de defesa mútua do bloco socialista, caso existisse algum ataque. A corrida armamentista pode também ser caracterizada como paz armada, pois as superpotências acreditavam que, enquanto houvesse um equilíbrio bélico entre as mesmas, a paz estaria garantida, pois haveria o medo do ataque inimigo. Com isso, passaram a desenvolver tecnologias bélicas altamente sofisticadas nas áreas aeronáutica, naval, espacial e terrestre. Um gigantesco arsenal bélico desenvolvido durante a corrida armamentista foi instalado nos territórios das superpotências nucleares, assim como nos países com os quais firmaram tratados, além de pontos do planeta considerados estratégicos. A corrida espacial esteve relacionada com a corrida armamentista durante a Guerra Fria. Os foguetes deram origem aos mísseis de longo alcance. No final da década de 1950, as duas superpotências da época, Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, começaram a financiar a produção de tecnologia para grandes projetos espaciais. Surgiram então a NASA e Lunik. Os primeiros na corrida espacial foram os soviéticos, quando em 1957 colocaram em órbita o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1. O Sputnik 2 levou ao espaço o primeiro ser vivo, a cadela Laika. A bordo da nave Vostok 1, o soviético Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar ao espaço, em 12 de abril de 1961. A liderança soviética na corrida espacial acirrou a competição entre as duas potências. No ano seguinte, os Estados Unidos colocaram em órbita o astronauta John Glenn. Seguiram-se várias missões enviadas ao espaço, norte-americanas e soviéticas. Embora os soviéticos tenham sido os primeiros a pousar naves-robôs na Lua na década de 1960, os Estados Unidos ultrapassaram a União Soviética na corrida espacial, quando em 20 de julho de 1969, o norte-americano Neil Armstrong, comandando o Apollo 11, tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua. Enquanto o Berlim capitalista crescia, as pessoas começaram a comparar a Berlim ocidental à Berlim oriental e viram que o capitalismo era melhor que o socialismo. Como consequência, houve uma imigração de pessoas muito qualificadas para a Berlim ocidental, e com isso Berlim oriental ficou abandonada.
Claro que o governo socialista se irritou e, em 1961, ordenou a construção de um muro isolando Berlim Ocidental do restante da Alemanha. Era o Muro de Berlim, que é considerado um dos maiores símbolos da Guerra Fria. O muro era formado por duas barreiras de concreto de 2,5 metros, cerca de arame farpado com armadilhas e torres de guarda. O muro separou amigos, famílias e uma nação. Na tentativa de buscar melhores condições do outro lado da barreira, dezenas de pessoas foram mortas por soldados que tinham ordem de atirar. Durante a década de 1980, uma intensa crise econômica agravou a situação política e social dos soviéticos. Ela foi ocasionada sobretudo pelo obsoletismo das tecnologias aplicadas nos setores agrícola e industrial, que levou a uma grande queda da produtividade e ao desabastecimento de bens de consumo. Os vultosos gastos feitos na área militar durante décadas de corrida armamentista comprometeram os investimentos no setor produtivo, levando a uma defasagem tecnológica em relação aos avanços alcançados pelos países capitalistas desenvolvidos. Somaram-se a esses problemas a intensa pressão exercida pelos Estados Unidos e por outras potências capitalistas para que ocorressem a abertura política e o estabelecimento da democracia nos países socialistas. Todos esses acontecimentos geraram grande insatisfação popular, não somente entre os soviéticos, mas também na população de outras nações socialistas, as quais clamavam pela abertura política e econômica em seus países. Esse fato, associado ao afrouxamento da supremacia soviética sobre o leste europeu, permitiu que os governos de vários países localizados nessa região promovessem reformas que mudariam o mapa da Europa, como a reunificação das Alemanhas, em 1990. A situação soviética era cada vez mais difícil. Foi quando, em 1985, assumiu o poder Mikhail Gorbachev, que tinha planos de realizar profundas reformas no país. Tinha um projeto de reestruturação da economia, que foi chamado de perestroika, que buscava maior eficiência e produção. Somente a perestroika não seria suficiente para resolver os inúmeros problemas que os soviéticos enfrentavam. Então, criaram a glasnost, transparência política, para funcionar todo esse sistema. Ela previa mudanças nos sistemas administrativo e governamental. As mudanças feitas por Gorbachev acabaram levando ao fim todo o bloco socialista, e com isso, dentro de seu território, o processo reformista estava quase todo arruinado. O aprofundamento da crise levou à insustentabilidade política do governo centralizado de Moscou, o que culminou em 1991 com a extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era o fim, portanto, da Guerra Fria e da ordem geopolítica mundial bipolar.